Olá a todos, eu sou Eli Petroveschi e hoje, com um grande pesar, eu venho fazer um vídeo para vocês, para explicar para vocês a importância, né, de saber certos eventos da sua vida precocemente para poder, né, de certa forma, evitá-los. Né? Na madrugada desse sábado, perdão, hoje é domingo, né? Aqui em Goiás, nós perdemos esse rapaz aqui, o Lucas Alexandre. Ele é um grande influencer, tá? No Instagram, nas redes sociais, uma pessoa muito carismática, muito sociável, muito querida por muitas pessoas. Ele fazia um curso de veterinária, salvo engano, estava graduando agora, no finalzinho do ano agora, ou nesse semestre, acho que era nesse semestre agora, ele já estava graduando, né? E infelizmente ele veio a óbito nessa madrugada de sábado agora. Para vocês verem, isso aqui eu peguei na página dele, né, no Instagram dele, que a família dele publicou, tá? E para vocês verem, eu quero só chamar a atenção de vocês para um evento muito interessante que eu friso muito, que é o 7º período. O 7º período da vida da pessoa é um período de muita negatividade. Muitas pessoas, inclusive, passam pela transição neste período. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a data de nascimento dele, tá? Eu acho que está invertido, mas ele nasceu em 16/7/2021 e faleceu dia 22/6/2024. Então, ou seja, há 20 e poucos dias antes dele completar 23 anos de idade. Então, é o caso clássico do 7º período. Esse rapaz, ele tem além, né, dele estar no 7º período, eu puxei o mapa dele na internet também para poder analisar, porque eu gosto de fazer essas análises, especialmente das pessoas que passam pelo desencarne, para saber, né? Porque a gente faz uma análise de uma pessoa e fala, olha, você tem possibilidade de sofrer com isso e com isso e com isso. E aquilo não acontece, né? Ou não, você pode fazer isso para evitar. Pronto, maravilha. Mas qual que é a certeza que você vai ter? A certeza é, infelizmente, através daqueles que passam pela transição sem saber, né? E eu fiz a análise do mapa do Lucas e, de fato, eu vi aqui, né, pela casa 8 dele, Saturno e Lua na casa 8 dele, né? A gente tem um ponto aqui dentro o vértex, né, conhecido dentro da astrologia, o vértex como um ponto dentro do mapa dele que traz uma mudança súbita, uma mudança da noite para o dia, que pode acontecer na vida dele, que pode atrapalhar a saúde e a longevidade dele, na casa 6 em Áries, né? E também uma quadratura muito perigosa com Plutão e Marte em Sagitário, né? Então, ou seja, há algumas quadraturas entre Saturno, Plutão e Marte, Vênus, Plutão e ainda o vértex na casa 6 dele. Então, isso significa dizer o perigo de morte por acidente. Tá? Marte, ele normalmente algum risco de saúde muito grave, muito provavelmente envolve acidentes. Tá? Isso daqui, se ele tivesse um astrólogo que tivesse concebido isso daqui para ele antes, provavelmente ele ia evitar direções perigosas. Provavelmente ele poderia evitar até mesmo pessoas que pudessem trazer qualquer tipo de perigo para ele quando ele estivesse dirigindo. Ou mesmo não dirigir em alta velocidade, ou não dirigir embriagado, ou não dirigir de alguma forma que pudesse vir a atrapalhar a vida dele. Então, o risco de morte precoce no mapa dele é evidente, né? O risco de morte precoce dele grita aqui. A casa 8 é a casa da morte, né? A casa 8 é a casa da morte. Nós temos um planeta extremamente rigoroso lá, que faz quadratura com Plutão, o deus da morte, né? E Marte também, é basicamente o deus da guerra, né? Ele fere, ele sangra. Então aqui seria, ele passaria por um acidente aqui. Se ele fosse meu cliente, eu indicaria cuidado com acidentes, que você pode sofrer um acidente fatal, que você pode não sair vivo dele. Então, e muito precoce. Porque se vocês verem, aqui a casa 5 dele traz algumas questões muito aguçadas. Na casa 8, o vértex em Áries, na casa 6, o vértex em Áries também da mesma forma. Foi um rapaz que nasceu para brilhar.
ele com Sol na casa 10, mas o brilho dele ia ser muito curto. Muito curto, muito curto, muito curto. Talvez ele não alcançasse a fama plena, né? Como se não bastasse, vocês sabem que eu faço odologia, e eu falei, vou confirmar no Odu dele, para saber, né, se de fato o Odu dele corresponde com o mapa natal dele, né, para saber se corresponde com o 7º período de alma dele, que foi quando ele veio a óbito agora. Quando eu vi, que eu abri, fiz o Odu dele, eu fiquei passada. Ele, na cabeça dele tinha o Odu Etaogundá, o Odu regido por Ogum, que também traz morte violenta na cabeça, né? Na cabeça dele, o que rege o ori dele, traz a possibilidade de uma morte violenta. Ele tem o Ikamedi nos pés. Se vocês, quem tem conhecimento disso, sabe que o Ika, ele é o início e o fim, simultaneamente, né? Ele pode trazer a glória para a pessoa, mas também ele pode trazer uma mudança tão abrupta na vida da pessoa que ela perde toda aquela estabilidade da noite pro dia da vida dela. Então ela pode inclusive perder a vida no momento de auge da carreira dela, da sensação dela. O Edionile também traz esses conflitos na esquerda dele com quem ele é atacado. Ele também tem Yorusumedi, que traz perigos de morte súbita também. Dentre eles ele tem o Osamedi como Odu ancestral. E o Ossá, ele é um Odu que traz ausência de finalização. Possivelmente algo que vai ser cortado, que ele não vai conseguir concluir. Por exemplo, ele estava na véspera de concluir o curso dele de veterinária. E ele infelizmente não conseguiu concluir o curso dele, porque ele perdeu a vida, né? Esse Odu, o Odu número 12 também, o Odu central dele, é um Odu muito pesado, que também traz muita dor e sofrimento. Traz a possibilidade de haver, inclusive, acidentes gravíssimos. O número 7 também, o Odi, ele traz uma forte inclinação para ele para ser um Abiku, né? Uma pessoa que morre antes do tempo, ou que Ebé chama ele antes do tempo, né? Inclusive o próprio Ika, ele tem uma conexão muito grande com Ibede, ele tem uma conexão muito grande com Ebé também, né? Então é algo que aqui certamente ele precisaria de Ebé para poder facilitar, para poder atrasar um pouco essa volta dele para o plano espiritual. O Odu número 2, ele é um Odu que traz separação precoce da mãe, separação muito dolorosa da mãe, né? Então é um Odu que também fala de Ebé, né? Quando sai esse Odu pra gente, a gente sabe que a pessoa tem problema com Ebé e possivelmente vai ser chamada muito precocemente, porque provavelmente os céus estão chamando por ele e ele vai ser chamado e não vai ter como resolver isso se não tomar atitude a tempo. Então, quando eu trago aqui para vocês essa questão do Odu, quando eu falo para vocês que o Odu é um negócio muito sério, que a pessoa precisa dar atenção para o Odu, porque ela não pode negligenciar, porque ela tem que fazer boa para tentar mudar aquilo ali, eu pergunto para vocês, se ele soubesse disso daqui, se a família dele soubesse disso daqui, será que eles não tentariam, de certa forma, mudar esse destino? Ou iriam aceitar? Ah, foi a vontade de Deus. Será? Será? Então eu falo para vocês que 7º período não é brincadeira, tá? 7º período não é brincadeira. 7º período compreende 60 dias antes do aniversário da pessoa, tá? É entre 52 e 60 dias, mas a gente dá esses 60 dias aí para poder dar o lapso de tiragem da energia negativa, bem como o próprio mapa natal dele traz essa questão, né, muito forte dele, de possibilidade de acidente, ruptura da vida dele aqui por conta de acidentes. Então são 3 estudos muito profundos que falam a mesma coisa, né? Então infelizmente eu tenho que trazer um caso real aqui para vocês desse rapaz, exatamente para vocês verem que é verídico, é um estudo verídico, que se não tomar cuidado a tragédia entra. E o que pode ser feito para mudar? Se você tivesse a oportunidade para mudar o seu futuro, tirar um negativo dele, você mudaria ou você aceitaria essa sentença condenatória?